Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Feliz domingo, ótima semana que inicia-se hoje. Glorificado seja o nosso Pai Celestial, através do seu Filho amado, nosso Salvador. Você está vendo esse vídeo, é porque você já recebeu o milagre da vida, né? Então seja grato mais ao amanhecer, ok? Boa tarde ou boa noite também, para aqueles aí pelo horário que você vai ver esse vídeo. Vamos para mais uma palavra de hoje, que vidas sejam edificadas. A primeira vida a ser edificada é a minha, quando faço a leitura e medito na palavra do nosso Altíssimo que está na Bíblia. Ok? Meu nome é Wilson Silva, aqui de Salvador, Bahia, e meu contato para quem assim interagir, está nos edificando, trocarmos ideias, é DDD 71 99146 4641. Esse também é o meu WhatsApp, ok? Fique à vontade. No final desse vídeo, espero, se assim desejar também, tudo livre, espontâneo, à vontade. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, aperte o sininho de notificação para que novos vídeos, quando realizados na plataforma, notifique você. E, mais importante, e de graça, absolutamente de graça, tem um botão aqui, palavra inscreva-se. Você se inscreve, não paga nada, ajuda o canal a crescer e ajuda o seu amiguinho aqui, tá bom? Vamos para uma palavra. A palavra de hoje que eu quero dizer é: o véu se rasgou e não temos mais nenhum mediador entre o Altíssimo e o homem, a não ser o seu próprio Filho. Ok? Vou repetir. O véu se rasgou e não temos mais nenhum mediador entre o Altíssimo e o homem, a não ser o seu próprio Filho. Vamos lá? Eu quero começar com a leitura no livro histórico do escritor Mateus, discípulo, enviado, o apóstolo, assim como queiram, um judeu que antes era cobrador de impostos, chamado por Yeshua, por Jesus Cristo, como todos conhecem. Mateus capítulo 27, pegue a sua Bíblia, impressa ou através do celular, faça a leitura, acompanhe, porque daqui, através da leitura, do discernimento, nós vamos buscar entender e aplicar para a nossa vida aquilo que nos cabe, aquilo que é o Evangelho da Graça, ok? Meu intuito aqui nesse canal é ajudar aos irmãos que ainda estão presos nas amarras do sistema que tem misturado a lei de Moisés com o Evangelho da Graça, prendendo e escravizando o acusador, que para os judeus foi derrubado de vez no ano 70 DC, mas que infelizmente tem sido aplicado ainda para os gentios em todo o mundo. Pasmem. Essa é a grande e triste realidade. Vamos lá, Mateus capítulo 27. Vou ler a partir do verso 45, que é o que nos interessa nessa palavra. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Yeshua deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que aí estavam, ouvindo isso, disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles foi correndo pegar uma esponja. A ensopou em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Outros, porém, disseram: deixe, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Imediatamente, preste atenção aqui, imediatamente, a cortina do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Yeshua, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Vou repetir o verso que nos é extremamente importante. Imediatamente, verso 51, imediatamente a cortina do santuário rasgou-se
em duas partes, de alto a baixo. Louvado, engrandecido seja o nosso Pai Celestial por meio do seu Filho amado. Amados irmãos, o véu, ele se rasgou. Mas, Wilson, o que isso significa? Que véu era esse? Qual a importância desse véu ter se rasgado de cima a baixo? Pergunta interessante e importante e que, infelizmente, pouco é se ensinado, pouco se é instruído. E por causa da falta dessa instrução, muitos continuam presos nas garras do sistema religioso, sendo ministrado e aplicado na sua vida a lei de Moisés, com alguns preceitos e alguns mandamentos, não todos, porque nem conseguem se aplicar todos, nem viver todos, porque nenhum homem, ser vivo da terra, conseguiu fazer isso, a não ser nosso Salvador, nosso irmão mais velho, Yeshua, o Cristo, ok? Meus amados, o templo judeu, lá em Jerusalém, ele era constituído de algumas partes. A parte mais importante, o santo e os santos dos santos. Olha, além disso, existia a ala, pátio das mulheres, existia um muro que separava os gentios, na qual eles só poderiam ir até ali. Vou tentar trazer uma figuração aqui. Seria um templo, e nesse templo existia um muro, uma separação, e isso nós vamos ver que Cristo derrubou esse muro, onde os gentios só poderiam ir até aqui. Eles, quando se fala assim, que os gentios, por isso que eu digo assim, que os gentios não frequentavam o templo. E nós vamos ver também, na passagem Atos, livro histórico também, essa situação. Então, os gentios iam até ali. Até ali os gentios poderiam frequentar, não o templo, mas uma parte externa do templo. Ok? Gentios. Dali não passaria. Poderia estar acessível de morte se um gentio, se não fosse circuncidado, ultrapassasse essa parede, porque era a parede da inimizade com os judeus. Existia também uma ala das mulheres. Existia um outro compartimento na qual era o santo, a parte santa, onde presta atenção, os sacerdotes da tribo de Levi ministravam culto com sacrifícios e ofertas ao Altíssimo, ok? Mas existia, além do véu, o Santo dos Santos, um lugar onde apenas um sumo sacerdote, ano após ano, adentrava nessa parte, Santo dos Santos, para oferecer sacrifício primeiro a si e para o povo em purificação dos pecados, com sangue de bodes, de ovelhas, de animais, de bode, de ovelhas, enfim, de animais. Então, nesse Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote de ano em ano, e não era o mesmo, porque eles, como ser humano, morriam, iam se trocando sacerdotes. O escritor aos Hebreus é muito bacana nessa questão. Gente, vou abrir um parênteses aqui. Leia a carta ao escritor dos Hebreus, que é fantástica. Se você abrir leia com a mente aberta, você vai descontaminar o que você hoje entende sobre lei e graça. O escritor aos Hebreus, ele traz uma forma magnífica de desconstrução da lei e graça. Ele mostra com muita clareza a diferença da lei com a graça, a qual você e muitos continuam presos, não estando na lei de Moisés como judeu, mas está sendo aplicado na vida de vocês preceitos da lei de Moisés. Então, de parênteses, voltando aqui. Então, nesse Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, quando esse véu é rasgado de cima a baixo, com a morte de Jesus Cristo e Yeshua, ele dá acesso agora à
busca do Altíssimo, porque ele ofereceu-se a si mesmo, de uma vez por todas, com o seu próprio sangue em sacrifício vivo ao Altíssimo, sendo ele sumo sacerdote de uma tribo na qual Moisés nunca tinha dito, porque ele era da linhagem da tribo de Judá. Então ele dá acesso, e a partir dali, não há mais mediador, pelo menos a partir dali, em termos espirituais. Por que eu digo isso? E é importante, eu gosto de explicar muito aos meus ouvintes, para que vocês entendam com detalhes, tudinho. Quando o véu se rasga de cima a baixo, e ali Yeshua passa a ser o único sumo sacerdote, o único sacrifício aceito pelo Altíssimo, pelo Pai Celestial, ali então ainda está na área espiritual. Por que isso, Wilson? Porque, claro, porque o templo judaico, na qual os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano, ainda estava de pé. E eles ainda continuaram oferecendo sacrifícios, sacerdotes continuavam fazendo culto com sacrifícios e ofertas, e os sumos sacerdotes continuavam com suas práticas, porque o templo ainda estava de pé. Não é que o Altíssimo aceitasse mais, porque o sacrifício vivo e santo já tinha sido oferecido pelo próprio Filho. Mas eles continuavam nessa prática, até que em 70 DC, profetizado por Jesus de Nazaré, no qual ele informou, está vendo tudo isso aí? Não sobrará pedra sobre pedra. Bem, quem lê aqui os evangelhos históricos e sabe que essa história ela é irrefutável no mundo todo. Você pode não crer em Jesus, você pode não crer em Deus, você pode não crer na Bíblia, você pode não crer em nada. Mas esses escritos foram escritos antes de 70, e em 70 realmente aconteceu a destruição do templo. Então tem muita gente que não acredita, mas não tem como refutar que existia um templo e que em 70 essa história aconteceu. Não é isso? Mas voltemos. Então, ainda com o templo em pé, essas situações continuavam acontecendo. Mas no âmbito espiritual, já existia apenas um sumo sacerdote. Então vamos ler a passagem aqui, por exemplo, quando se fala aí que existia uma barreira, uma separação dos gentios para com os judeus nesse templo judaico, que eles eram inimigos. Vamos ler aqui o que é que... Vamos lá em Efésios. Efésios capítulo 2. Capítulo 2. Tudo aqui é pautado na palavra, você entender direitinho, com tranquilidade. E aí você vai dizendo se realmente tem sentido no que eu tenho instruído, que eu tenho passado dentro da palavra, nada com achismo, né? Se tem sentido ou não, e você aplica para a sua vida ou não, ou você continua naquilo que você acha que é certo, que também é um direito seu, tá bom? É bom que fique muito bem claro nisso aqui. Nem o próprio Altíssimo obriga ninguém a nada, como seria eu, né? Claro. Mas aqueles que têm a mente iluminada e que têm buscado, buscado, o Espírito Santo tem revelado, vão decidir pela verdade. Mas ainda assim, a possibilidade de alguém desejar buscar o Espírito de Deus revelar e eles continuarem achando que é historinha da carapuca, né? É o sítio do Pica-Pau Amarelo, faz de conta, que não é verdade o que a palavra diz. Vão ficar com o faz de conta da lei de Moisés aplicado na vida deles. Também é um direito de cada um. Efésios capítulo 2, verso 8. Paulo aos irmãos em Éfesos aqui escrito na Bíblia, não é uma denominação, não é uma pessoa. Efésios são pessoas que nasceram em Éfeso. Então, irmãos daquela região de Éfeso, Paulo enviou uma carta para esses irmãos, para essa comunidade ali daquela região. Por isso, Efésios, ok? É como se Romanos,
cidadãos de Roma, ok? Colossenses, irmãos da cidade de Colossos, e assim sucessivamente. Eu gosto de estar ministrando isso com detalhes, porque vai na nossa mente trabalhando essa desconstrução que foram aí ditas e narradas até hoje, com muito engano. Não vai ser da noite para o dia que você me ouvindo ou ouvindo outros irmãos, que vai ser fácil da desconstrução, não. É difícil, é complicado realmente, compreendo, mas que o Espírito de Deus, quando revela e você no seu coração deseja mesmo, aqueles que têm um conflito dentro de si acabam se rendendo à verdade e saindo das garras da mentira. De fato, vocês foram salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho. Porque foi Deus quem nos fez, e em Yeshua, o Cristo, fomos criados para as boas obras que o Altíssimo já havia preparado, a fim de que nos ocupássemos com elas. Lembre-se que vocês, pagãos de nascimento, eram chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados. Ou seja, lembre-se que vocês, gentios, eram chamados incircuncisos por judeus que eram circuncidados, devido à circuncisão que se faz na carne com mão humana. Lembre-se que nesse tempo vocês estavam sem Cristo, afastados da cidadania de Israel, estranhos para a aliança da promessa, sem esperança e sem Deus neste mundo. Mas agora, em Yeshua, o Cristo, vocês que estavam longe foram trazidos para perto, graças ao sangue de Cristo. Cristo é a nossa paz. De dois povos, judeus, gentios, olha que coisa linda, ele fez um só. Na sua carne, derrubou o muro da separação. Olha, vou repetir. Cristo é a nossa paz. De dois povos, judeus e gentios, ele fez um só. Na sua carne, derrubou o muro da separação, o ódio, aboliu a lei dos mandamentos e preceitos. Ele quis, a partir do judeu e do pagão, criar em si mesmo um homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, um só corpo, por meio da cruz, ou do madeiro, como alguns desejam. Foi nela que Cristo matou o ódio, acabou a separação, pelo menos no mundo espiritual. Ele veio anunciar a paz a vocês que estavam longe, e a paz para os que estavam perto, judeu, gentio. Por meio de Cristo, podemos uns e outros apresentar-nos diante do Pai, num só Espírito. Vocês, portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, mas concidadãos do povo de Deus e membros da família de Deus. Vocês pertencem ao edifício que tem como alicerce os apóstolos e profetas, e o próprio Yeshua, o Cristo, é a pedra principal dessa construção. Em Cristo, toda a construção se ergue, bem ajustada, para formar um templo santo no Senhor. Em Cristo, vocês também são integrados nessa construção, para se tornarem morada do Altíssimo por meio do Espírito. Veja só, em Cristo, toda a construção se ergue. Não é toda a construção de alvenaria, não é um novo templo. Paulo está fazendo comparação do templo ainda em pé em Jerusalém, e dizendo que em Cristo, toda a construção se ergue, bem ajustada, para formar um templo santo no Senhor. Em Cristo, vocês também são integrados nessa construção, para se tornarem morada do Altíssimo por meio do Espírito. Então, aquilo que nós falamos há pouco instante, em que havia esse muro de separação entre os gentios que só poderiam ir até ali, podendo ser até mortos se ultrapassassem aquela parede, e que existia esse ódio entre os judeus e gentios, Cristo derruba essa parede. Quando esse véu é rasgado de cima a baixo, ele torna-se ali apenas um povo. Ele, de pagãos e judeus pagãos, os judeus e gentios, torna um povo. Em Cristo há um templo,
que é o templo santo. Lembra que Jesus de Nazaré, em uma conversação, uma discussão com as autoridades, ele disse: derrube esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles disseram: peraí, bicho, agora são minhas palavras, hein? Esse cara tá doido? Ele levou 46 anos para construir esse templo. Você vai fazer isso em 3 dias? Se nós derrubássemos? Mas a palavra volta e a palavra diz: eles não entendiam que ele estava falando do templo, do corpo dele, que após morrer e ressuscitar, ali, Paulo diz, voltamos, em Cristo toda a construção se ergue bem ajustada para formar um templo santo no Senhor. Eles não entenderam na sua época e até hoje as pessoas não entendem. Até hoje as pessoas não conseguem compreender que existe apenas um templo, que é o templo santo do Senhor, que é um só corpo, existe apenas um cabeça, que é Cristo, e existe apenas um mediador entre o Altíssimo e a gente. Nós não precisamos mais de ninguém para chegar ao Altíssimo. Gente, preste atenção. Só existe um mediador entre o Altíssimo e a gente. Você não precisa, preste atenção, não são palavras minhas, e eu vou te mostrar aqui na palavra. Você não precisa de nenhuma autoridade humana para chegar ao Altíssimo. Tem muita gente que em nossos encontros, já passei muito por isso, querendo que nós orássemos por ela, fizéssemos a oração. Ora, se depois que o véu se rasga, todo mundo tem acesso ao Pai por meio de Cristo, não direto. Por isso, João, em suas epístolas, disse: quem nega o filho, nega o pai. Quem não tem o filho, não tem o pai. Porque se o judeu, ele está falando que era uma coisa muito séria, fui fazer uma mensagem sobre isso. Não é igual hoje essa banalidade. Mas naquela época, o judeu que se proclamava um povo do Altíssimo não tinha mais esse acesso, senão pelo filho. Fazendo uma comparação bem chula aqui, você numa empresa não chega ao dono, senão pelo gerente. E raramente vai se chegar ao dono, porque o gerente vai buscar resolver todas as coisas. Porque ele está ali ministrando, administrando as coisas do dono, dado a ele esse poder de administração. Talvez lá uma coisa muito rara ou outra fuja da capacidade dele e ele nem leve você ao dono. Ele vai levar sua proposta ao dono, a sua situação ao dono. Mas você é o dono da empresa? Muito raramente. Muito raramente. Então, quando o João diz assim: quem nega o filho nega o pai, é porque você não tenta. Não adianta você querer ir a Deus, querer ir ao Altíssimo, por meio de qualquer outro homem, por meio de sozinho. Você só vai ao Pai porque Deus está em Cristo. Ele é a imagem invisível de Deus. Então, ele é o intercedor, o advogado, é que ele intercede, é ele o intermediador entre Deus e os homens. Não há outra forma de você chegar a Deus. Então, não adianta você assim: irmão, bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Você tem acesso a Deus. Se você tem o Espírito de Deus, se você é nascido de novo, você tem acesso ao Altíssimo. Você não precisa de ninguém para fazer isso. Olha o que Jesus ensinou. Entre no teu quarto em secreto, o quarto aqui representa intimidade. Entra no teu quarto em secreto e ora. Você quer orar ajoelhado, deitado, em pé, isso pouco importa. Nada disso é errado, desde quando o Altíssimo conhece o seu interior, conhece as suas intenções. Se você quer só conversar com o Pai deitado, não tem nada de errado. Não é, a sua oração não é menos aceita de quem dobra os seus joelhos. Isso é religiosidade para quem só entende assim. Mas você tem esse acesso, o véu se rasgou de cima
abaixo. Você não precisa mais de nenhum intermediador. Ah, gosto do irmão porque o irmão tem oração forte. Que oração forte, gente? Que o irmão ora bonito? Que ora bonito? Você, que ainda tem pai e mãe, eu não tenho mais meus pais e mãe. Não tenho mais meus pais. Mas você que ainda tem, você precisa de alguém para falar com seu pai? Você precisa de alguém para falar com sua mãe? Vamos tirar a imagem da mãe aqui no caso, né? Vamos trazer a figuração apenas masculina, não desprezando, mas compreenda a relação de Deus Pai. Para você que tem um pai ainda biológico, você precisa de alguém para falar com seu pai? Quando você precisa falar com seu pai, você diz assim, fulano, fale com meu pai, para meu pai fazer isso para mim. É assim que funciona? Ou você conversa diretamente com seu pai? Seja ele por telefone, seja ele por rede social, seja ele pessoalmente. Por que que com o Altíssimo eu preciso de alguém para falar com Deus por meio de mim? Se esse acesso foi dado por Cristo Jesus, se eu digo que o Espírito de Deus habita em mim, então o véu se rasgou, a passagem foi aberta. O sumo sacerdote abriu a passagem e por meio dele todos têm acesso ao Altíssimo. Então é isso que você precisa entender. É isso que você precisa compreender. Não ficar preso nas tradições humanas e intercessores humanos. Não. Aqui é um grupo de intercessão. Onde foi que você viu isso? Grupo de intercessão. Se quem intercede por nós é o Cristo, é o Filho, se é Ele nosso advogado, como é que eu vou interceder por você? Diga aí. Não sei. Se você não tem acesso ao Pai, então você não tem o Espírito de Cristo. Para mim é óbvio. 1 Timóteo, carta de Paulo ao irmão Timóteo. Timóteo aqui não é lugar, mas é uma pessoa na qual Paulo envia uma carta para ele com diversas instruções. Dentro dessa carta, Paulo diz aqui no capítulo 2, no verso 5, que é o que nos interessa aqui no momento, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua o Cristo, homem que se entregou para resgatar todos. Esse é o testemunho dado nos tempos estabelecidos pelo Altíssimo, e para a qual eu fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Vou repetir. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua, ou Jesus, o Cristo, homem que se entregou para resgatar todos. Um só mediador entre Deus e os homens. O que mais você quer? Qual mediador você quer mais? Se ele é o nosso mediador, não precisamos de outro. Não preciso que apóstolo, pastor fulano, bispo beltrano, presbítero ciclano interceda por mim. Fale para Deus o que eu preciso. Não preciso de nenhum padre que interceda por mim. Volto a repetir, como Paulo disse aos irmãos que estavam na cidade de Roma. Se é que vocês têm o Espírito de Cristo. Se você, amado ou amada, tem o Espírito de Cristo, esse acesso está livre. Esse acesso é com você e o Pai direto. O que Cristo, vou voltar a repetir isso, o que Cristo deixou para a sua igreja foram irmãos capacitados através de dons para edificação do corpo, para instruir o corpo de Cristo, não para dominar, não para interceder, não para ser mais um mediador.
Porque isso era lá na lei de Moisés. E quando eu digo que a lei de Moisés está sendo aplicada para os gentios de hoje, em todo o mundo, mais especificamente nós estamos vendo aqui no nosso país, vocês acham que é implicância, mas é a palavra do Altíssimo. Isso é a lei de Moisés. Intercedor humano para com Deus. Sumo sacerdote da tribo de Levi. Quando o véu se rasga, que Cristo adentra no verdadeiro santuário celestial, acabou. É só o homem e Deus por meio de Cristo, o seu Filho. Acabou. Não tem mais conversa. A coisa era tão séria na questão do gentio, essa parede, esse muro de separação entre judeus e gentios, que veja o que aconteceu no livro histórico de Atos, capítulo 21, pega a sua Bíblia, vamos acompanhar. Verso 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos, ou onde todos os presbíteros, aqui traduziram anciãos, estavam reunidos. Depois de cumprimentá-los, Paulo expôs minuciosamente o que o Altíssimo fizera aos pagãos através do seu serviço. Ouvindo Paulo, eles glorificavam o Altíssimo. Mas a seguir lhe disseram, preste atenção, como a religião, a escravidão, e o que eu digo sempre aqui, porque Paulo foi levantado. Mas o que Paulo teve que passar, com sabedoria do Altíssimo, com paciência para com os seus, com amor para com os seus, para poder ministrar o verdadeiro evangelho de Cristo. Paulo se colocou em algumas situações, e ele explica isso em uma das cartas deles agora, não lembro se é a primeira ou a segunda, que ele se fez judeu para ganhar, judeus, de fraco para ganhar os fracos, de forte para ganhar os fortes. Ele fez de tudo um pouco para que o evangelho de Cristo fosse aplicado na vida de muitos. Então, aquela velha coisa, aquela velha frase ditada, me fiz doente para ser visitado. Mas eu precisava aproveitar ocasiões para ministrar o evangelho de Cristo. Mas Paulo sabia, na mente judaica dele também, o quanto era difícil e quanta resistência ele teve para que judeus entendessem que a lei de Moisés tinha sido abolida. Nós vemos na estante, na carta aos irmãos de Éfeso. Não foi? Que aboliu a lei dos mandamentos? Mas eles não entenderam isso não. Os judeus, e mesmo os apóstolos, eles brigavam com unhas e dentes para que continuassem sendo aplicada a lei de Moisés. Mas isso, irmão, na mente dos judeus, uma mente de anos e anos e anos e anos, judaica, poderia ser assim, era um pouco compreensível eles largarem essas tradições e a lei. Mas quando você vê isso sendo aplicado a gentil, de gentil para gentil, é escandaloso. É perplexo. Não tem nenhum sentido. Quando vê gentil aplicando a gentil a lei de Moisés. Se hoje a nossa luta aqui, quando eu digo nossa, minha e de outros irmãos que têm pregado o Evangelho da Graça, combatendo o Evangelho da Lei, se nós estivéssemos combatendo com judeus, massa, mas hoje nós estamos aqui ministrando para que gentios deixem de aplicar a lei de Moisés para gentios. Olha que loucura um negócio desse. Já parou para pensar? Você já parou para analisar isso? Como diz o ditado, o bagulho é doido, velho. Vamos lá. Como você... Aqui. Depois de cumprimentá-los, Paulo expôs somente o que Deus fizeram aos pagãos. Mas a seguir lhe disseram, como você vê, irmão, há milhares de judeus que abraçaram a fé e todos são fiéis observantes da lei. Não largaram o osso, não.
não entenderam nada. Continuaram ministrando a lei de Moisés para a vida deles. Continuaram presos na lei de Moisés. E Paulo sofreu com isso, viu? Lembrando que Pedro, que mesmo depois daquela revelação lá de lençol descendo 3 vezes, com animais impuros, simbolizando os gentios que para eles eram impuros, mata e come, pareceu, na minha boca nunca entrou nada impuro, jamais, Senhor. Resistiu ao Senhor. Foi preciso que 3 gentios chegassem, revelação, lençol, animais, 3 vezes, 3 gentios chegando na casa procurando ele, que ele entende. Anos depois, Pedro foi repreendido na cara por Paulo. A mente cauterizada judaica, resistente ao evangelho da graça. Por quê? Estava Pedro comendo com gentios, que era impuro para os judeus. Quando chegaram da casa de Tiago, que Pedro, o pastor Tiago está vindo aí, o pessoal é rígido na lei, Pedro se levanta, se separa dos gentios, Paulo fala assim, que é isso, rapaz? Que hipocrisia é essa? Você estava comendo na estante com os gentios, que chega o pastor Tiago, você se levanta? Hipócrita. Então, o negócio foi muito sério. Mas isso, volto a repetir, é um judeu sendo levantado para levar o evangelho aos gentios da época e a nós, combatendo a judeus que se converteram ao Senhor, mas lutando para guardar suas tradições, suas leis. Mas hoje não. Hoje é a gente aqui tentando desconstruir na mente gentílica lei de Moisés pregado e ministrado por gentil. É muito escandaloso, gente. Se você parar para pensar, é muito escandaloso esse negócio. E todos são fiéis observantes da lei. Eles estão a par de coisas que dizem a respeito de você. Isto é, que você anda ensinando a todos os judeus que vivem no meio dos pagãos para abandonarem Moisés e dizendo-lhes que não circuncidassem seus filhos e não continuassem a seguir as tradições. Rapaz, o que vamos fazer? Certamente ficarão sabendo que você está aqui. Portanto, faça o que vamos lhe dizer. Estão aqui 4 homens que têm uma promessa para cumprir. Leve-os com você, purifique-se com eles, pague as despesas para que possam mandar raspar a cabeça. Assim todos saberão que os boatos a seu respeito não têm fundamento e que você também é fiel à observância da lei. Maquiagem. Isso chama assim maquiavélico. Maquia aí, Paulo. Maquia aí. Por favor, nos ajude a manter a aparência de religiosos e que com você está tudo bem, que você não anda tentando desconstruir na mente judaica a lei de Moisés, que isso aí não foi abolido não, Paulo. Nos ajude aí. Foi assim. Foi assim. Apóstolos. Mas judeus com a mente cauterizada na lei de Moisés. Presos ainda. Escravos ainda da lei de Moisés. Sou eu que estou dizendo não. Pega a leitura e veja. E Paulo, na sua sabedoria, a sabedoria que foi dada a ele, está escrito na palavra, por Cristo para pregar o evangelho da graça, aceitou. Quanto aos pagãos que abraçaram a fé, já escrevemos a eles sobre nossas decisões. Abster-se de carnes imoladas aos ídolos, de carnes sufocadas e de uniões ilegítimas. Então Paulo levou os homens consigo. No dia seguinte, purificou-se com ele e entrou no templo, comunicando o prazo em que devia ser oferecido o sacrifício na intenção de cada um deles, logo após os dias da purificação. Os 7 dias estavam chegando ao fim, quando os judeus da Ásia, percebendo que Paulo estava no templo, amotinaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que anda ensinando a todos e por toda parte contra o nosso povo,
contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele trouxe gregos para dentro do templo, profanando este santo lugar. De fato, antes eles tinham visto Trófimo, o Efésio, junto com Paulo na cidade, e julgavam, isso não foi verdade, e julgavam que Paulo o tivesse introduzido no templo. Olha a coisa. Gente, a leitura da palavra é linda demais quando ela é lida, ministrada de forma simples, sem adição. Linda mesmo. E quando a mente está aberta, ela torna-se mais linda ainda, porque a compreensão ela é fantástica. Vou fazer uma alusão aqui. É como se você estivesse vendo algumas pessoas jogando buraco, um jogo de cartas, para quem conhece sabe o que eu estou dizendo, e você está de fora e tem acesso a todas as 4 mãos ali. Você está de fora, está vendo? Então você sabe que quando um cara ali faz uma jogada errada, na sua mente, pô, o cara não percebeu não, rapaz. Porque ele sabe o que está nas 4 mãos, então ele sabe todo o jogo, todo desenrolar ali, o que devia pegar, o que não devia pegar, o que devia fazer, o que não devia fazer. Então quando a sua mente se abre e você sai da porta, do sistema, que você está lá de fora vendo, o Espírito que ministra você, rapaz, isso é lindo demais, não é possível. Eu fiz isso tudo, esse tempo todo, eu vivi isso, eu fiz isso, eu falei isso, não é possível. Como uma coisa é diferente, gente, é muito diferente, é gritante a diferença quando você está fora. Quando você está por fora, vendo tudo, verificando tudo. E a palavra, ela é ministrada de uma forma linda, sensacional. Então, quando eu iniciei lá essa mensagem, que existia uma parede de separação, que ainda estava em pé em todas essas cartas escritas, eles, como viram Paulo em Jerusalém com um grego, o Trófimo, né, um Efésio, eles acharam que Paulo tinha introduzido esse cara no templo, porque eles só podiam ir até aquela parede ali, aquele muro de separação, que Paulo tinha ultrapassado essa parede com esse grego, com esse irmão. Então eles gritaram, socorro, ele está abominando esse lugar, ele introduziu um gentil aqui dentro, para você ver o quanto era abominável um gentil ultrapassar essa parede. É a ponto de dizer que quando você vê algumas passagens, aí é o que eu digo, a leitura iluminada, mente de Cristo, quando você vê algumas passagens que os cães gulosos de hoje, os dominadores da Bíblia, malfeitores da fé, usam que Paulo estava... Mas Paulo frequentava o templo, mas Pedro subia ao templo na hora nona, e que Jesus ia para o templo. Que templo? Judeu. Porque eles eram judeu. Os apóstolos não deixaram de ir para o templo, não. Não deixaram de ir para o templo mesmo, não. Isso é uma grande realidade. Não deve ser escondida. Porque eles eram judeus e ainda enquanto não tinha sido destruída fisicamente a lei de Moisés, não tinha sido acabado a lei de Moisés, eles continuaram frequentando o templo e, além disso, fazendo votos e outras coisas mais, como está aqui escrito. Tem irmãos aí para fazer votos, raspar a cabeça. Pega esses irmãos, vai com eles para que não haja essa ilusão do pessoal achando que está querendo destruir a lei de Moisés, combatendo a lei de Moisés. E Paulo, sua sabedoria, foi e fez. Para Paulo, no entendimento dele, ele não ia ser tido a sua fé destruída, mas tudo com o propósito de ganhar alguns. E ficar, de certo ponto, de bem na fita com os caras, cara, não vou ajudar aqui, mas aqui eu tenho oportunidade, faço isso, lá, aproveito, ministro o cara, tal. E vou seguindo dentro daquilo que Cristo me deu, que é pregar para os gentios. Então Paulo faz voto. Paulo raspou a cabeça. Paulo recebeu a revelação dentro do templo. Pedro, mas João subiu a hora nona.
os caras guardavam realmente a lei de Moisés, porque eles eram judeus. A partir de 70 DC, pau na moleira. Acabou. Acabou. E o acusador, como disse João, no livro de Apocalipse, o acusador de meus irmãos foi derrubado. Foi destruído. O templo foi destruído. A lei física de Moisés foi acabada, destruída. E o acusador, que os acusava dia e noite pela lei de Moisés, acabou definitivamente. Para os judeus, para os gentios do mundo todo, ela foi reconstruída pelos próprios gentios. Porque se tivesse judeus aí pregando, criando sinagogas e trazendo o povo para ensinamento judaico da lei de Moisés, a gente estivesse combatendo esses caras, mas não. A gente está combatendo o gentio, pegando a lei de Moisés. Não é fácil, irmãos. Vou encerrar com a leitura do escritor aos Hebreus, no qual ele nos ensina sobre a questão do santuário. Vou fazer uma leitura com vocês. Capítulo 9, escritor aos Hebreus. A primeira aliança tinha normas para o culto e o santuário terrestre. De fato, foi construída uma tenda. Trata-se da primeira tenda chamada Santo, e nela estavam o candelabro, a mesa e os pães da oferta. Atrás do segundo véu havia uma outra tenda, chamada Santo dos Santos. Estavam aí o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, toda recoberta de ouro, na qual se encontrava uma urna de ouro que continha o maná, o bastão de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o lugar do perdão. Agora, porém, não é o momento de nos perdermos em pormenores. O escritor disse, não vamos entrar muito nesse detalhe, não. Estando tudo assim disposto, os sacerdotes a todo momento entram na primeira tenda para celebrar o culto. Por que entram? Porque o templo estava de pé. Na segunda tenda, porém, entra somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, levando o sangue que ele oferece por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Desse modo, o Espírito Santo pretendia mostrar que, enquanto existisse a primeira tenda, o caminho para o santuário ainda não estava aberto. Trata-se de um símbolo do tempo presente. Nessa tenda são oferecidos dons e sacrifícios que não podem tornar perfeita a consciência de quem os oferece. Esses alimentos, bebidas e diferentes tipos de purificação com água são apenas prescrições humanas, válidas até o tempo em que seriam corrigidas. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele atravessou uma tenda muito maior e mais perfeita, não construída por mãos humanas. Isto é, ele atravessou uma tenda que não pertence a esta criação. Ele entrou uma vez por todas no santuário, e não com sangue de bodes e novilhos, mas com sangue de bode, não com sangue de bodes e novilhos, mas com seu próprio sangue. Depois de conseguir para nós uma libertação definitiva. Estamos livres da lei de Moisés. Estamos livres da purificação de pecados que não aperfeiçoava ninguém. Estamos livres. Cristo ultrapassou a tenda. Cristo se ofereceu. Acabou. É o que ele está dizendo aqui aos irmãos hebreus. Ele entrou uma vez por todas no santuário, e não com sangue de bodes e novilhos, mas com seu próprio sangue, depois de conseguir para nós uma libertação definitiva. Sangue de bodes, de touros e cinzas de novilha, espalhadas sobre pessoas impuras, as santificam, concedendo-nos uma pureza externa.
muito mais o sangue de Cristo que, com um Espírito eterno, se ofereceu a Deus como vítima sem mancha. Ele purificará das obras da morte a nossa consciência para que possamos servir ao Deus vivo. Desse modo, ele é o mediador de uma nova aliança. Morrendo, nos livrou das faltas cometidas durante a primeira aliança, para que os chamados recebam a herança definitiva que foi prometida. Importante aqui agora. Onde existe testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento, pois um testamento só tem valor depois da morte e não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. É por isso que nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Vamos aqui, verso 24. De fato, Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Ele entrou no próprio céu, a fim de apresentar-se agora diante do Altíssimo em nosso favor. Ele não teve que se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote que todos os anos entra no santuário com sangue que não é seu, de animais. Se assim fosse, ele deveria ter sofrido muitas vezes desde a criação do mundo. Entretanto, ele se manifestou uma vez por todas no fim dos tempos, abolindo o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Vou repetir. Abolindo o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E dado que os homens morrem uma só vez, e depois disso vem o julgamento, assim também Cristo se ofereceu uma vez por todas para tirar o pecado de muitos. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, o nosso Pai, por meio de seu Filho amado. Eu espero que você tenha compreendido que você não precisa de padres, de pastores, de pregadores, de apóstolos, de patriarca e de qualquer homem com títulos para interceder por você. Você não precisa. O véu foi rasgado de cima a baixo, mostrando algo sobrenatural, algo divino. O véu é de uma espessura muito grossa, então para ser rasgado de cima a baixo, teria que ser uma coisa realmente sobrenatural e divina. E Yeshua ultrapassou. Ele entrou no verdadeiro santuário. E agora ele diz: Eu sou o único mediador entre meu Pai e vocês. Quando você não compreende isso, você está colocando outro cabeça no lugar de Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. Tá bom? Um grande beijo no coração. Espero que tenhamos uma ótima semana. Compartilhe esse vídeo. Dê o seu like. Se inscreva no canal que é de graça. Aperte o sino da notificação para que novos vídeos, quando forem feitos, a plataforma notifique você. E vamos para cima, ok? Cristo, nosso único mediador. O que passa disso é o ladrão de João 10.